O fim do mundo está próximo! Nos tempos de quarentena, em pleno 2020, aumentou muito a pesquisa no Google sobre fim do mundo. As dúvidas geralmente ficam em torno de dois pontos. O mundo vai acabar? Quando? Fim do mundo é este assunto deste vídeo. Fique conosco! Olá, este é o canal Teologia Missional. E aí, você já se inscreveu? Ainda não? Aqui embaixo, vermelhinho, inscreva-se e você ficará por dentro das atualizações, receberá em primeira mão as informações sobre os novos vídeos. Para isso, você precisa também acionar o sininho das notificações. Teologia Missional é um canal que nós temos feito, nos dedicado para trazer conteúdos para a edificação da Igreja de Jesus. Obrigado pela sua companhia. Vamos ao assunto? Fim do mundo. Que notícia é essa? Pequeno jornaleiro, o mundo acabará amanhã de manhã. Então, você também se assusta com essa ideia de que um dia o mundo pode acabar? Ou tem dúvidas sobre o tema? Qual é a sua dúvida sobre este assunto? Comente aqui embaixo. Bom, se tem uma coisa que não falta quando o assunto é fim do mundo, são os filmes, as produções cinematográficas, os programas de televisão, os debates, as séries, as novelas. Eu fiz aí por curiosidade uma pesquisa rápida sobre filmes, alguns eu já vi, outros não. Aí uma lista de 10 filmes que eu encontrei sobre Apocalipse, fim do mundo, Armagedão e sistemas envolvendo o final. É filme desde drama, terror, suspense, tem até comédia. Como há uma verdadeira fascinação em torno deste assunto do fim do mundo por um lado e medo por outro lado, a indústria cinematográfica ela está sempre em busca de novidades, apresentando desde filmes até séries. E se o mundo vai acabar, por que e como ele vai acabar? Bom, em filmes como O Dia Depois de Amanhã, Armagedão, Contágio, Tá Todo Mundo Quase Morto, Melancolia, 2012, lembram do filme 2012? Você viu? Tem também É o Fim, tem ainda Extermínio, Zumbilândia, Independence Day, quem nunca ouviu falar do Apocalipse Zumbi? Bom, além dos filmes, nós poderíamos falar de outras duas áreas, de esferas da realidade que apresentam as suas razões, os seus motivos pelos quais se entende que o mundo um dia vai acabar. Então nós temos a ficção, nós temos a ciência e nós temos as religiões. Nos filmes, por exemplo, tem de tudo, desde formulações com base na ciência e na religião até as mais loucas fantasias. Na lista de filmes que eu acabei de numerar, aparecem as seguintes razões que levariam então ao fim do mundo: invasões extraterrestres, fenômenos naturais como uma nova era do gelo sobre a Terra, um grande asteroide atingindo a Terra, asteroide, cometa, planeta, enfim, algum vírus ou alguma superbactéria que coloca a humanidade em risco, demônios e zumbis que virão e levarão tudo ao fim, e etc. Certamente toda essa pandemia, quarentena do ano 2020 vai inspirar muitas novas produções. A pergunta que fica talvez é quem ainda vai ter paciência de assistir essas coisas depois de ter vivido tudo isso na pele. Mas alguma audiência sempre terá. Embora o que chama atenção sejam os eventos mais espetaculares, há outras razões que muitos acreditam pode levar ao fim do mundo. Nesta área de cunho mais científico, temos as versões que atribuem um possível fim do mundo, ou pelo menos a extinção dos seres humanos, graças às mudanças climáticas e seus efeitos sobre todo o planeta. Também encontraremos as ondas mortíferas de calor, o aumento no nível do mar, uma fome generalizada, migrações em grande escala. Apenas aí algumas questões, alguns exemplos em pauta. Tudo isso sem falar dos riscos provenientes de novas tecnologias, com a inteligência artificial e etc. Tema, aliás, que também costuma render muito nos filmes.
E se nós continuarmos a lista, tem ainda uma guerra nuclear, guerras cibernéticas, pandemias globais, o fato de estarmos globalmente conectados, o que acaba gerando efeitos em cascata a partir de um evento que então influencia o mundo inteiro. Elementos básicos como a nossa sobrevivência, elementos como o próprio alimento que nós consumimos, a água, a energia, ar limpo, tudo isso depende cada vez mais de sistemas globais. Mediante tudo isso, é compreensível que sempre que a humanidade se vê passando por tempos difíceis, o tema da extinção da humanidade, ou até mesmo do fim do mundo, receba maior atenção, as pessoas ficam mais curiosas, querendo saber mais sobre isso. O normal é que todos nós, todos os seres humanos, queiramos mesmo é viver. Queremos continuar, nos perpetuar. Daí surge o medo, verdadeiro pânico, com a simples possibilidade de saber que, ora, o mundo vai acabar? Bom, além da ficção e da ciência, também as religiões apresentam as suas narrativas escatológicas, as suas narrativas sobre o fim do mundo. Aí se fala de apocalipse, um rumo que as coisas terão no futuro. É interessante notar que o fim do mundo nas religiões não é necessariamente um fim, mas uma espécie de transição para um novo período, para uma nova era. Uma das mais antigas religiões, o zoroastrismo, diz que o mundo vai passar por vários milênios e as coisas ficarão cada vez pior. O sol ficará manchado, plantações se recusarão a crescer, somente homens maus prosperarão e acumularão riquezas, e tudo isso será seguido por uma imensa nuvem escura que cobrirá o mundo, fazendo chover criaturas maléficas. E tem mais, um cometa virá para colidir com o planeta, criando um grande rio de lava flamejante que vai percorrer pelo mundo. E os crentes, então, nesta religião, eles não vão sentir nada, mas as pessoas más e pecadoras vão derreter em agonia. Porém, quem sobreviver passará a ser imortal e todo o planeta falará a mesma língua e viverá em harmonia. Outro exemplo nós encontramos nos escritos do hinduísmo. Aí também se prevê uma era de crescente degradação tanto humana, cultural, moral, social, ambiental e espiritual. Chegará uma era em que haverá um grande afastamento das pessoas com relação a Deus. A riqueza será considerada a única medida de força. Governantes matarão mulheres e crianças e bárbaros serão encarregados de espalhar pragas, fomes, doenças, mentiras, falsas religiões e grande caos. Para resumir, no final todo mundo morre. Mas, quando isso acontecer, o ciclo recomeça e um novo período surgirá, quando a terra será habitada apenas pelos justos. Poderíamos falar ainda do budismo, onde nós temos o Sermão dos Sete Sóis, onde Buda diz que outros 6 sóis aparecerão para derreter a terra. Bom, já deu para entender que, de modo geral, as religiões, as seitas, elas costumam prever um período muito difícil, que elas então associam, ou as pessoas associam, ao fim do mundo. No entanto, elas também costumam garantir que seus fiéis, no final, se darão bem, pois eles encontrarão-se com Deus, ou a divindade na qual acreditam, e passarão a viver num paraíso, uma nova realidade de prazeres, alegrias, paz na eternidade. Bom, por isso, não causa certa estranheza que também os adeptos das religiões desse tipo se assustem com a morte e o fim do mundo? Ora, se o que virá é algo tão bom, por que temer? Não deveriam antes ficar contentes por se aproximar o dia quando finalmente viverão um mundo e uma realidade melhor? Bem, isso também se aplica a nós, aos cristãos. Embora saibamos que o cristianismo apresenta uma série de linhas teológicas que refletem também versões alternativas quanto à maneira como as coisas sucederão ou se encaminharão para a plenitude do reino de Deus, fato é que todas elas, de alguma forma, falam de um reino, de um paraíso, de uma eternidade.
Já temos, inclusive, 2 vídeos sobre o Apocalipse neste canal. Vamos deixar o link aqui embaixo e você pode conferir depois. Fato é que, embora haja alguma variação aí nas versões escatológicas e na interpretação do Apocalipse, não há muita discordância entre os cristãos de que, no final das contas, haverá um reinado de paz, justiça e amor, sem dor, sem sofrimento, sem pecado, quando os salvos finalmente viverão eternamente com Deus em seu reino. Se cremos realmente nisso, por que nos assustamos com o fim do mundo? Por que andar ansiosos pela volta de Jesus? Por que temer a morte? Bom, a nossa condição humana, de um ponto de vista da antropologia cristã, é que nós somos seres caídos, pecadores. Nós vivemos em rebeldia contra Deus. Nós somos pecadores infiéis. Essa realidade faz com que, sim, tenhamos certo receio de nos encontrarmos frente a frente com o Deus da justiça. Por outro lado, as Escrituras deixam muito claro, como em Apocalipse 21, que haverá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O futuro dos crentes em Deus será a ressurreição e a eternidade com Deus, em seu reino. Como eu já disse, podem existir, e existem, algumas variações a respeito de como as coisas acontecerão. A Bíblia é interpretada de maneira diferente por diferentes pessoas, diferentes denominações, diferentes tradições cristãs. Precisamos dizer também que muitas destas versões elas são bem sensacionalistas e não são muito coerentes com a tradição cristã, pelo menos não com a tradição bíblica, com aquilo que a Bíblia ensina. O primeiro versículo da Bíblia diz que há um Deus e que este Deus, lá no princípio, criou todas as coisas. Logo, quando pensamos em fim do mundo, quando nós falamos deste tema, nós estamos falando do fim de um mundo que este Deus criou. A criação de Deus, então, terá um fim? Será que Deus um dia aniquilará tudo aquilo que ele criou? Estudando a Bíblia, chegaremos à conclusão de que não parece ser bem este o caso. Infelizmente, a ideia, a versão de céu, de inferno, de fim do mundo, de reino de Deus e coisas relacionadas à escatologia cristã ganharam versões populares baseadas em pontos de vista que não se sustentam biblicamente. Muitos acham que passarão no futuro a viver no mundo espiritual, em algum ambiente transcendente, etéreo, no espaço, enfim, longe da Terra. Esta ideia de que um dia os cristãos eles irão para o céu, um lugar de cores brancas e azuis, vestindo roupas claras, quem sabe tocando harpas, cantando louvores a maior parte do tempo, é bastante popular. Não admira, então, que o céu pareça um lugar chato e até entediante para alguns. Imagina passar a eternidade assim. Bom, você viu que o título deste vídeo diz que o mundo não vai acabar. Como assim? O que nós estamos dizendo? Para os cristãos, pelo menos, esta é uma verdade. Portanto, não há motivos para ansiedade, medo ou desespero. Sim, a Bíblia fala de tribulações, fala também de tempos difíceis. Mas não tem como falar do futuro, do céu, do reino de Deus, sem falar da terra. Você que é cristão e que está me acompanhando neste vídeo agora, você sabe que Jesus ressuscitou. Sabe também que aqueles que creem ressuscitarão, assim como Cristo ressuscitou. Ele, Jesus, foi o primeiro, é o novo Adão, e depois nós, que estamos com Cristo, ressuscitaremos com ele. O ensino do Novo Testamento é muito claro a este respeito. Agora, me acompanhe. Você nunca se perguntou o que significa quando este mesmo Novo Testamento fala de novos céus e nova terra? A ressurreição implica em novo corpo, um corpo glorificado.
Ou seja, não seremos almas desencarnadas, sem matéria, sem corpo. Após a sua ressurreição, Jesus ainda sustentava marcas dos pregos, as marcas dos cravos em suas mãos. Inclusive, ele pôde mostrar essas marcas aos discípulos quando Tomé pediu que Jesus os mostrasse para que ele pudesse crer. Jesus, depois da ressurreição, também se alimentou. Ele comeu pão, comeu peixe assado. Não haverá, portanto, uma interrupção abrupta, total, que dará um fim total ao ser humano para ressurgir em seu lugar algo ou alguém totalmente outro, totalmente novo. Assim como os nossos corpos, a Bíblia parece deixar claro que Deus restaurará a criação como um todo. A redenção, portanto, ela não se resume às almas individuais das pessoas, mas ao todo, a todo o cosmos, a toda a criação de Deus. Nós temos também já um vídeo sobre redenção aqui no canal. Dá uma conferida lá, nós vamos deixar o link aqui embaixo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo todo, o cosmos, e por isso enviou o seu Filho, João 3,16. Lembremos as profecias do Antigo Testamento, que sempre apresenta um futuro glorioso para a Terra. O que você diria, por exemplo, da passagem que diz que o lobo e o cordeiro comerão juntos, conforme Isaías 11, 6 seguintes? O que você diria da terra que estará cheia do conhecimento de Deus, segundo Abacuque 2,14? Parece que sim, que Deus fará novas todas as coisas. Isso significa toda a sua criação que foi afetada pela queda, pelo pecado. Esta nova terra implica um reino que não durará apenas 1000 anos, mas será para sempre. Deus criou os seres humanos para habitarem a terra, como fica evidente em Gênesis 1:28 e tantos outros textos que nós poderíamos aqui lembrar. Deus criou um jardim e ali colocou o ser humano para viver, cuidar e cultivar a terra. Ali o ser humano exerce o domínio, desenvolve a cultura. Com o pecado, essas coisas não cessaram, não acabaram, foi apenas corrompido. Logo, a redenção implica resgatar estas intenções originais de Deus a respeito de um mundo onde as coisas serão novamente boas, com a humanidade vivendo ali num mundo restaurado, num paraíso recuperado. Temos que evitar, assim, a confusão que se faz quando se menciona céu e terra na Bíblia. Quando aparecem assim, juntos, trata-se tão somente do universo inteiro, do mundo todo. O céu não é tanto um lugar misterioso, mas sim uma nova realidade, uma realidade que será novamente acessível às pessoas. O véu se rasgou e a partir de Jesus todos têm livre acesso ao Pai. Quando o Novo Testamento fala em novos céus e nova terra, não se trata de novo num sentido totalmente outro, mas novo em sua qualidade, em sua natureza. Você pode, por exemplo, dizer que vendeu o seu carro velho e então comprou um carro novo. Mas você pode também dizer que mandou reformar o seu carro velho e que agora ele está novo. Há uma diferença na maneira como se entende o novo nos dois casos. No primeiro caso, não houve continuidade, trata-se de outro carro. No segundo, há continuidade, o carro é o mesmo, mas agora está restaurado. Gente, é só um exemplo, e como todos os exemplos, nós sabemos que há limitações, mas eu espero que você tenha compreendido a ideia. Assim como as pessoas ressuscitarão, indicando uma continuidade, o mesmo é verdade com relação à Terra, ao cosmos, à criação de Deus como um todo. Nós podemos ainda lembrar outra referência bíblica, Romanos 8. Ali não fala que a terra será aniquilada, mas que ela geme, aguardando com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Quer mais um argumento? Dizer que Deus teria que acabar com tudo e recomeçar do zero seria como assumir que Satanás ele conseguiu acabar realmente com tudo.
Será mesmo que Satanás atingiu com tal amplitude o seu objetivo e obteve tal sucesso? É óbvio que não. Satanás foi derrotado e Satanás é derrotado exatamente nesta terra que Deus criou. Vejamos agora a citação de um pastor e teólogo chamado Edward Turnesen. O mundo que entraremos na parúzia de Jesus Cristo não é outro mundo. É este mundo, este céu, esta terra. Ambos, porém, já passados e renovados. Serão estas flores, estes campos, estas cidades, estas ruas, este povo que constituirão o cenário da redenção. No momento, eles são campos de batalha, cheios de luta e dor pela consumação ainda não realizada. Então, eles serão campos de vitória, campos de colheita, onde da semente que foi semeada com lágrimas, os feixes eternos serão colhidos e trazidos para casa. Como expressou o salmista, os mansos herdarão a terra. Salmo 37, 11. Essa palavra do salmista é confirmada por ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo em seu Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, 5. Sim, a vinda de Jesus implica na redenção que visa a restauração de todas as coisas. Como também o apóstolo Pedro compreendeu e deixou claro em seu discurso em Atos 3, 19 a 21. Nós poderíamos aqui continuar citando textos e mais textos, como Apocalipse 5, 9 e 10, onde nós lemos: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, meus queridos, não, o mundo não vai simplesmente acabar. Não é simplesmente assim que chegará um dia em que tudo será aniquilado. Deus está fazendo novas todas as coisas. É o seu projeto de redenção que inclui toda a sua criação. Haverá tempos difíceis? Claro que sim. Tribulações? Sim. Mas, como já dissemos, não apenas o ser humano aguarda pela nova terra, pela plenitude, pela redenção, mas toda a criação de Deus vive este processo. Paulo escreveu que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Romanos 8, 21 e 22. E acrescenta, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Vejam que Paulo, ele compreende e expõe um processo semelhante para o ser humano e para a natureza, a criação de Deus. Eu preciso encerrar este vídeo. Espero que você tenha entendido, então, que não, o mundo não vai simplesmente acabar. E se você crê em Jesus Cristo, deveria ser o mais esperançoso e confiante em seus feitos e em suas promessas. A volta de Jesus não é nenhum motivo de pânico, mas para celebração, para festa, para alegria. Portanto, meus irmãos, aqueles que creem devem encher-se de esperança, otimismo, entusiasmo, ainda mais quando parecer que Cristo está prestes a retornar, pois ele instaurará a plenitude do seu reino. Enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, verso 4. A carta de Apocalipse, a escatologia cristã, não nos foram dadas para sensacionalismo, terrorismo, mas para nos encher de esperança por aquilo que ainda está por vir. Portanto,
como nos exorta o apóstolo Pedro, estejamos sempre preparados para responder a qualquer um que nos pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. Que a nossa vida, que as nossas palavras sejam, portanto, um testemunho de esperança e de bênção neste mundo. Ele abençoa você, seja você uma bênção.